Olá, turma, tudo bem? Boa noite para todos. Vamos lá para mais uma noite. Hoje já dia 16 de novembro de 2022 e grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar hoje dentro de uma das cartas talvez mais profundas que Paulo escreveu no Novo Testamento, ao meu ver, né? O livro de A Carta aos Romanos é uma carta que a gente está estudando ela já há algumas semanas com a turma de estudo de quinta-feira e tem sido um tempo maravilhoso e já vai estar lá disponível também no canal para vocês estarem estudando, se assim for o desejo de vocês. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por esse momento, obrigada pelo Teu Espírito Santo, que todos os dias tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos direcionado, tem nos trazido à memória a Tua palavra, Senhor, tem nos lembrado as Tuas promessas, tem nos capacitado, Senhor, a viver uma vida de santidade, uma vida de busca de santificação, porque nós te amamos, Jesus, e desejamos cada dia mais nos tornar parecidos, ser iguais a Jesus, no caráter, na personalidade, Senhor Jesus, na forma de agir, na forma de falar, na forma de se comportar, porque esse é o padrão do céu, esse é o padrão original, Senhor, essa é a forma que Adão foi tirado, Jesus, o Filho unigênito do Senhor, o Filho unigênito do Pai. Obrigada, Jesus, por nos dar todo esse exemplo, por ter vindo à Terra, encarnado, e assim nos mostrar o modelo exato que Deus deseja para nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pela direção que a Tua palavra tem nos dado todos os dias. Somos muito gratos, Deus, a isso. E queremos dizer, nós queremos ir até o fim, Pai. Nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa então a carta aos Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Essa carta, segundo os estudiosos, foi escrita por Paulo estando em Corinto, provavelmente em uma das suas viagens à cidade de Corinto. E ele escreve então essa carta no ano aproximadamente 57, 58 depois de Cristo, ok? Então vamos para o capítulo 1 de Romanos? Vamos lá, Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito
é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E são cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então aqui nós terminamos o capítulo 1 e nós temos estudado essa carta, gente, há algumas semanas, e muito me alegra ver como Paulo ele inicia, né, essa carta aos Romanos, colocando um pano de fundo que a gente chama, né, como se fosse uma base para todo o ensino que ele vai trazer. E quando a gente começa a ler esse capítulo 1, a gente imagina que Paulo está falando sobre o século 21. Parece que ele está falando da nossa geração. Parece que ele está falando dos nossos dias. Parece que Paulo está falando sobre o que nós temos vivido aqui no Brasil, ou o que a gente tem visto na América, ou o que a gente tem visto na África, ou o que a gente tem visto na Ásia, né? Não importa, parece que a gente olha para esse texto e a gente está vendo a nossa geração extremamente corrompida em seus pecados, em suas maldades, em tudo que eles têm feito. É isso que a gente tem visto aí ao longo do capítulo 1. E muito me entristece, né, ver que a gente consegue ler essa passagem e consegue talvez imaginar que isso possa ser do nosso tempo, né, sendo que Paulo está justamente resumindo para a igreja em Roma o Antigo Testamento. Se vocês olharem com cuidado a leitura que a gente fez agora,
vocês conseguem ver exatamente o que Paulo está falando sobre, muito provavelmente, o período que vai de Gênesis 3, que é a queda do homem, até o Egito, até a saída do povo para Canaã, ou até antes disso, que seria antes do dilúvio, né? A depravação total da terra, onde Deus olhava para a terra e não conseguia ver se não pecado, né? Se não maldade, se não toda a impureza realmente que a palavra está dizendo aqui. Então Paulo está usando justamente todo o histórico de pecado do Antigo Testamento, e mais precisamente dos primeiros capítulos da Bíblia, vamos dizer assim, para mostrar para esse povo, para mostrar para os irmãos em Roma, de que a questão do pecado, ela é tratada com os assuntos que ele vai começar a falar a partir de agora. Paulo então coloca como se fosse esse pano de fundo de que o homem estava ou está, né, num total, numa decadência sem fim, através de tanta injustiça, através de tanta desobediência à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, que nós precisamos da justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Ele se fez pecado por mim e por você, para que nós fôssemos então justificados pela obra salvífica de Jesus, né? Pela obra que Jesus consumou naquela cruz. Então, Paulo põe então esse pano de fundo. Eu queria que depois você voltasse, lesse novamente esse capítulo 1, para que você talvez conseguisse enxergar isso que eu acabei de falar para vocês, de como ele mostra aqui nesse primeiro capítulo, praticamente sobre o Velho Testamento. Ele mostra o pecado que havia na humanidade. Eu acredito que até pré-dilúvio, né? Antes do dilúvio, o pecado era terrível. Os homens, as mulheres estavam totalmente pervertidos, né? Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos,
luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo começa, capítulo 2, falando justamente sobre aqueles que julgam, né, aqueles que não são judeus. Ele está escrevendo uma carta direcionada aos irmãos em Roma, mas o grande foco de Paulo é justamente a confusão e a separação, não, o foco de Paulo, quando ele escreve essa carta aos romanos, gente, é dizer aos judeus que estão em Roma e que se converteram ao evangelho, mas que estão trazendo confusão e divisão, essa era a palavra que eu queria, divisão, no corpo de Cristo, porque a maioria dos judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, eles ainda acreditavam, por causa da tradição, por causa da religiosidade que ainda estava dentro deles, por causa da dificuldade de crer num evangelho tão simples. Eles então queriam que os gentios, que os irmãos que não eram judeus, que se converteram também ao cristianismo, seguissem o judaísmo, seguissem a Torá, seguissem o Velho Testamento. Então eles queriam que todos aqueles que estivessem convertidos, que não eram judeus, se convertessem primeiramente ao judaísmo. E isso trazia muita divisão dentro da igreja, muita confusão. Porque o evangelho, Cristo, não fala sobre se converter ao judaísmo. Cristo fala de uma nova natureza, de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo. Isso é o que fala o cristianismo. Então, Paulo tentava ensinar às igrejas essa nova forma de viver, essa nova lei de graça, né, de fé e graça que é trazida para nós. Mas os benditos judeus tentavam de todas as formas trazer divisão e confusão no meio do corpo de Cristo. Então, Paulo começa escrevendo o capítulo 2, continuando essa carta, justamente dizendo: você que julga os outros, isso ele está falando dos judeus, e não olha para si mesmo, e não olha para os seus pecados, acha que por seguir a lei, por ser judeu, por ser circuncidado, isso já te dá o direito de vida eterna. E não é uma verdade, pois todos nós devemos ser justificados pela fé. Todos nós seremos salvos pela fé, e não por obras, e não por sermos judeus, e não por sermos mais bonitos, e não por fazermos tudo certinho. Não, não. A salvação vem pela fé no Filho de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé na ressurreição de Jesus dos mortos, pela fé de que Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Então, é por isso que nós somos salvos. E Paulo está tentando ensinar os irmãos ali em Roma que eles não devem ter essas divisões, não devem ter esses problemas uns com os outros, porque por ser judeu ou não ser judeu, por ser circuncidado ou não ser circuncidado. E Paulo vai falar de forma muito profunda a respeito desses temas: justificação, fé e graça, dentro da carta aos Romanos. Eu queria muito que você tirasse um tempo, não só para ler,
mas que você tirasse um tempo para meditar nesses versículos. O livro de Romanos é um livro para você ler pelo menos durante o ano umas 5, 6 vezes. Isso fora os outros, né, os outros livros, fora a leitura anual, fora os estudos que você for fazendo aí. É um livro para se meditar profundamente, tempo após tempo, para que o Espírito Santo continue ensinando a gente, porque Paulo está dizendo de coisas que muitas vezes nós, como cristãos, trazemos dentro de nós, enraizados da nossa religião, das nossas tradições, dos nossos costumes, das mensagens que o mundo traz para nós, de que se nós formos certinhos, então nós vamos ser salvos. A gente tem essas imagens, né, muito claras dentro da nossa cabeça e a gente quer seguir, então, mais uma vez, a religião e os costumes e as tradições, e isso nos faz julgar os outros, né? Julgar o nosso próximo. Se ele não faz como eu faço, então provavelmente ele não vai ser salvo. Se ele não segue como eu sigo, então provavelmente ele não vai ser salvo. Se ele não é santinho como eu sou santinho, então provavelmente ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Então todos esses pensamentos, eles são de uma mesma raiz, né? Dessa raiz de orgulho que todos nós temos quando nós aceitamos Jesus e achamos que então agora nós somos santos e todo o resto é pecador. Muito cuidado, irmãos. Por isso que eu tô pedindo para vocês meditarem aqui junto comigo nesse livro. E se vocês puderem ir lá nos estudos, então acompanhem lá as cartas a respeito do livro de Paulo, ok? Para que a gente não caia, né, no mesmo erro aí dos irmãos judeus lá em Roma, ok? Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 é o nosso último texto de hoje. Hoje nós lemos 1, 2 e 3, porque são capítulos um pouco grandes, então por isso que eu separei só esses 3. Vamos lá, capítulo 3, Romanos capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse trechinho aqui, esse grande trecho do início do capítulo 3, fala sobre essa questão de não confiarmos em estarmos salvos. Isso ele está falando principalmente aos judeus, por causa da obediência à lei de Moisés. Por quê?
Porque a lei foi nos dada justamente para que nós percebêssemos o quanto nós éramos pecadores. Gente, eu juro para vocês que eu queria muito poder explicar essas coisas para vocês aqui na leitura, mas é impossível. Então, se você está seguindo a leitura com a gente e o seu intuito é só ler a Bíblia, é só ter o conhecimento da leitura bíblica, amém, você está no caminho mais do que certo, né? Porque já é um bom princípio. Mas eu quero te dizer que se você quer entender isso melhor, que você realmente possa aproveitar outros estudos que a gente tem aí no canal para você entender lei e graça, para entender justificação, para entender essas cartas que Paulo está escrevendo para essas igrejas, por que ele está usando esse contexto, por que ele está falando dessa maneira. Então, assim, a leitura simples, ela te traz o conhecimento do texto, mas o estudo vai te trazer profundidade e revelação. Por quê? Porque quando nós então nos aprofundamos no que Paulo está dizendo, então a gente consegue compreender por que ele está falando desse jeito. Então, quando Paulo está dizendo que a lei não nos dá a garantia de salvação, é porque justamente a obediência à lei traz à tona para nós o quanto nós somos pecadores, porque a gente vai perceber que a gente vai precisar mais uma vez levar sacrifício, mais uma vez ir lá e levar as nossas ofertas diante do altar para ser queimado, porque nós vamos estar em pleno pecado. Era isso que a lei de Moisés mostrava ao povo de Israel. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe isso. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, dia após dia, chegavam judeus até o templo, até os sacerdotes para entregar sacrifícios, para entregar ofertas pelos seus pecados. O que isso demonstra para mim e para você? De que eles eram pecadores diariamente. Então, a lei em si só, ela não é suficiente para nossa salvação, para nossa santificação. O que nós realmente precisamos é desse Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós todos os dias, e assim nós vamos sendo convencidos do nosso pecado, e debaixo desse Espírito nós vamos nos tornando obedientes a Deus em amor. E é esse o resultado que Deus espera de nós, obediência à sua palavra por amor. Lembra os escravos que a gente falou que nós somos por amor? Então, os textos de Paulo, eles estão carregados disso, carregados desse ensino a respeito da santificação através da obediência em amor. Vamos continuar aqui, Romanos 3, o finalzinho aqui para nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, e independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, entender que o pré-requisito para dizermos que então cremos em Deus, que sabemos o que Deus deseja de nós, que estamos em busca desse entendimento e desse processo de santificação, é justamente a obediência da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, que é o quê?
Eu creio que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para que através do Espírito Santo vivendo dentro de mim diariamente, me faça capaz então de obedecer toda a palavra de Deus. Então, o que eu não quero é justamente o contrário. Eu não quero simplesmente obedecer e continuar pecando e então voltar à prática da lei. Não, não. Eu quero justamente obedecer porque eu creio, porque eu tenho comunhão com Deus e isso me faz permanecer fora do pecado. Isso me faz permanecer longe do pecado. Isso me faz permanecer buscando continuamente esse aperfeiçoamento, essa chamada santificação. Então, a nossa vida é um processo em Deus de justamente buscarmos essa obediência em amor, para não pecarmos. E não pecarmos primeiro e depois irmos constantemente pedir perdão. É o contrário. Então eu obedeço em amor para não pecar. E se eu pecar, eu tenho um advogado que é Jesus Cristo diante de Deus para me justificar e então perdoar os meus pecados. Gente, ao mesmo tempo que isso é tão simples, é tão poderoso, nós temos a mania de confundirmos todos esses princípios e aí a gente faz uma confusão, faz uma mistureba danada desses conceitos e aí a gente passa a não entender o que o Evangelho está realmente pedindo de nós como cristãos. Amém? Então, eu queria te aconselhar a ir lá, né? E assistir os vídeos que a gente está falando. Assistam Gálatas, né? Que a gente estava lendo até essa semana. E logo, logo os vídeos de Romanos também vão estar lá. Amanhã eu vou ver se eu posto, junto com o vídeo da leitura de amanhã, um vídeo que eu gravei junto com os alunos semana passada, que a gente estava em Romanos 4, que é justamente onde a gente vai entrar amanhã. Mas eu acabei não falando sobre Romanos 4, porque eu precisei voltar com os irmãos lá no Velho Testamento, na história de Abraão. E vocês vão, se vocês puderem assistir, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque foi uma aula maravilhosa sobre esse princípio da fé através da promessa feita a Abraão. Amém? Então, eu creio que amanhã a gente já faz essa leitura de Romanos e eu já vou postar junto para vocês essa aula sobre a fé que procede através das promessas de Abraão, o nosso pai que deu esse princípio para nós, então, e a gente pode, então, caminhar nas mesmas pegadas de Abraão. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, e se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amanhã nós continuamos aqui Romanos 4, 5, 6, provavelmente esses 3 capítulos aí, e vamos seguindo em nome de Jesus até dia 31 de dezembro, se Deus quiser, Deus vai nos ajudar a permanecer e a perseverar aqui. Amém? Deus abençoe todos em nome de Jesus.